Bom dia, irmão. Mais um dia, mais uma oportunidade Deus nos deu. Mais uma vez estamos aqui para transbordar, para anunciar das grandezas de Deus, para te ensinar a se conectar com a sabedoria, a acessar a sabedoria. Ontem a gente viu que a gente deve buscar sabedoria mais do que como a gente busca o ouro e a prata. Agora é 6 horas da manhã, 6h30. Quantas pessoas que estão acordando agora para buscar prata, ou que acordam a semana toda para buscar prata, e no fim de semana, que é a hora de buscar sabedoria, que talvez a pessoa não trabalhe, ou a pessoa trabalha menos, ela não vai atrás da sabedoria. Ela só vai atrás dos deleites dessa vida. Então Deus tem um convite para você. E esse convite é: busque a sabedoria. Ame mais a sabedoria do que você ama o dinheiro. Ame mais a sabedoria do que você ama as coisas. E hoje a gente vai ler Provérbios 4. Em Provérbios 4, a palavra vai falar assim: as vantagens da sabedoria. Presta atenção. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto lembrem-se dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre-se das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Então vamos já parar aqui para entender um pouco também sobre a vida de Salomão. Talvez você seja uma pessoa que teve seus pais, tudo certinho, tudo ok. Ou talvez você é uma pessoa que, quando a gente vai ver a sabedoria falar dos pais, você não tem um bom exemplo, você não teve um bom pai. Porque, infelizmente, a gente tem uma coisa, um homem que chama Marx. E aí ele criou o marxismo cultural. E do marxismo cultural para cá, já vem mais de 50 anos que esse povo vem atacando a família. E o papel deles em atacar a família é destruir aquilo que Deus construiu. A sua família não veio da terra, a sua família foi Deus que construiu, nasceu no coração dele, lá no alto do alto e elevado trono. E tudo que eles querem é destruir isso. E o marxismo cultural entendeu que a única forma de destruir as famílias é destruindo o homem. Então, infelizmente, talvez hoje você olha para o lado e você não teve um pai com uma estrutura para te criar. E não foi nem culpa dele, foi só a estrutura que ele viveu e ele só deu o melhor dele. Respeita ele e ama ele. A palavra fala que você tem que honrar seu pai. Então, quando a gente começa que, filho, escuta o que o seu pai ensina. Talvez seu pai, ele era um bêbado, ele era um alcoólatra. Graças a Deus eu tive um pai dentro de casa que ele era honroso, um homem de honra, um homem que trabalhou, um homem que trabalhava, que buscava. Mas o meu pai também não me deu ensinamentos igual aqui. Ele conseguiu instalar muitos drives dentro de mim de honra. Seja um homem honrado. Bom é o que é seu. Mas infelizmente o pai dele e a criação que ele teve não levou ele para essa palavra, e não ter vindo para essa palavra, ele não conseguiu instalar os princípios do reino em mim. Então, quando a gente escuta isso aqui, é diferente, porque na época de Salomão, a família, os homens entendiam que a família era tudo. E não só na época de Salomão, ainda hoje você vai em Israel, você vê os rabinos, os homens, se posicionando como homem. Não é ser machista, é entender o papel do homem, entender o papel da mulher, os dois se posicionam, e ai daquele que vai entrar contra uma família de uma pessoa assim, irmão. Não funciona não. Então assim, primeiro aqui, vamos pensar aqui com bastante atenção. Eu escute os ensinamentos do seu pai. Então agora você tem que ter um filtro para filtrar essa parte do seu pai. Quantas pessoas hoje nem pai têm? Não foram criados pelos pais. Os pais eram separados, divorciados. Então, se o seu pai tiver um pouquinho de amor por você e você conseguir identificar que o seu pai tinha um pouquinho dos princípios do reino, não precisa ter muito. Você já vai entender
que ele só queria o seu bem. A principal parte que o pai e a mãe faz na vida de um filho não é ficar falando na cabeça dele 1.000.000 de vezes. É afastar os filhos dos caminhos errados. Então, as amizades erradas, os falsos amigos, os falsos irmãos, os falsos caminhos que são banquetes, mas na verdade são destruição. E o principal papel do filho, quando ele vai crescendo, é afastar o filho dessas pessoas. E aí ele fala, escute o que o seu pai ensina. E é interessante que ele fala assim, escute o que o seu pai ensina. O meu ensino é bom. Tipo assim, se o seu pai não te ensinou, pode focar aqui que o meu ensino é bom. Se você não teve um pai para te dar educação, foca aqui que o meu ensino é bom. Então, se não teve ninguém para te ensinar, tá tudo certo, não tem problema. Deus é pai, ele é bom, ele mandou sabedoria e o ensino está aqui. A palavra fala assim, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, o Senhor Deus não se esquecerá de você. Então, Tiago fala assim, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. É pessoas que não têm família. Se faltou um pai para você, pode ter certeza que Deus não faltou. Ele estava lá, ele cuidou de você, ele continuou cuidando de você. Eu sei que é mais difícil do que o normal, né? Que é uma família estruturada. É por isso que eu estou aqui levantando a minha família e com a minha família levantando a sua família, para que você tenha uma casa organizada e ensine esses princípios aos seus filhos, para eles não ter que ficar sofrendo aí, tá bem? Então Salomão fala, se não tem pai, se teu problema, então escuta os meus conselhos porque é bom. Se você teve pai, escuta o seu pai. E a sabedoria nunca vai te mandar desonrar o seu pai, mas de honrar seu pai e sua mãe não é viver igual um escravo deles, não. Honrar seu pai e sua mãe é entender eles e aceitar eles do jeito que eles são. Então, não, meu pai ele é um cara perverso. Eu aceito meu pai do jeito que ele é. Foi o ensinamento dele. Eu perdoo você, pai. Está perdoado pelas batidas, pelo corrião que não fazia sentido. Está perdoado pelos abusos. Fala isso, libera o perdão e honra ele respeitando que ele é. Não precisa nem viver perto dele. Inclusive é até bom que você vá para um pouco mais longe. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, Salomão é filho de Davi. Davi tinha muito mais de um filho. Ele fala, filho único dos meus pais. Ele está falando um pouco aqui da infância dele. A mãe de Davi, a mãe de Salomão, perdeu o irmão mais velho dele. Perdeu no ventre dela. E você já viu uma mulher quando perde um filho? Imagina, você perdeu um filho e aí você ganha outro filho. Como é que ela faz com aquela criança? Ela fica em cima, aquela criança fica preciosa. Então ele começa a dar aqui alguns detalhes da criação dele. Salomão, quando ele assume o reinado, tudo que o rei tinha, Davi ele foi um homem muito poderoso na guerra, mas ele não foi um homem tão rico e próspero assim. Quando Davi morre, a única coisa que Salomão herda dele são 1.000 cabeças de boi. E aí quando Salomão assume o governo, o que nós tem? Ele pega, vem aquela conta, Salomão, tudo que a gente tem é 1.000 cabeças de boi. Salomão vai e oferece isso, é tudo que eu tenho, então vamos dar para Deus. Ele vai, chama o povo inteiro, a nação inteira, chama, traz todo mundo e sacrifica os 1.000 boi no mesmo momento. Porque ele queria que Deus descesse ali. Ele fica esperando Deus descer por causa do conselho que ele ouviu do pai dele. Deus não desce na hora, Deus visita ele em sonhos. Quando Deus visita ele em sonho, Deus fala assim, eu agradei de você, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. E aí Salomão pede, me dá entendimento, discernimento para guiar o povo. E aí quando Deus ouve isso, Deus se alegra. E quando Deus se alegra, ele fala, eu vou te dar tanta sabedoria que nunca vai ter um rei tão sábio como você e nunca teve um rei tão sábio como você. E aí começa esse poder descendo sobre Salomão, essa sabedoria, e ele registra isso. E quando ele registra esse poder, ele fala assim, eu estou te dando um conselho, o meu conselho é bom. Por que o meu conselho é bom? Porque ele desce dessa conexão que o Senhor me deu. E ele fala assim, se você ouvir meus conselhos, guarda eles no seu coração. Não esquece desse conselho, porque esse conselho veio do trono que é eterno. E se você coloca esse conselho no seu coração, fazer o que eu digo, você vai viver muito bem.
Aí ele fala assim: procure conseguir sabedoria e compreensão. Não se esqueça nem se afaste do que eu digo. Mais uma vez, procure por isso. Procure, você só procura coisas que são importantes. Então aqui já começamos a virar chaves. Já são 3 capítulos de Salomão falando: busque mais do que a prata, ame mais do que os tesouros, procure entender os sábios, procure ouvir os sábios, procure a sabedoria. Você só vai procurar isso se você entender que é importante. Então hoje eu estou aqui para te mostrar que isso é importante. É tão importante que você tem que gastar o seu tempo procurando. É tão importante que você tem que colocar isso como alvo número 1 aqui. O bom que hoje é diferente também de Salomão, mas no lado positivo. Hoje a gente sabe que sabedoria, conhecimento é dinheiro. Tem muita gente saindo agora, 6 horas da manhã, vai trabalhar o dia todo para ganhar 40, 100 euros. Eu do meu carro nem preciso trabalhar, eu já montei um negócio, funciona sozinho, eu ganho mais de 1.000 euros hoje, só hoje. Só hoje eu vendo mais de 25 mil euros. Como tá? Só com o celular. E aí começou eu mexendo no celular, agora eu coloquei outras pessoas para mexer no celular e eu nem preciso mexer, estou ganhando dinheiro. E você tá aí quebrando cabeça, trabalhando com o braço. Thales, como é que você chegou nesse resultado? Eu procurei pela sabedoria. A sabedoria escreveu num livro e eu ficava lendo esse livro. E aí a sabedoria escreveu nesse livro assim: é inútil acordar de madrugada, repousar tarde, ou seja, acordar 5 horas da manhã, dormir 2 horas da manhã, comer um pão de dores, trabalhar com braço, com árduo, coisa difícil, é inútil. A sabedoria escreveu assim em Salmo 127. É inútil, Thales. Por quê? Porque o Senhor dá esse pão aos seus amados até enquanto eles dormem. Então, quando eu procurei a sabedoria, eu entendi que a sabedoria é importante, eu comecei a ler aquilo que ela escrevia. Eu comecei a procurar ela. Na hora que eu comecei a procurar a sabedoria, eu comecei a ouvir os sábios. Na hora que eu comecei a ouvir os sábios, eu deparei com esse versículo. Na hora que eu deparei com esse versículo, eu ficava aqui gritando dentro de um carro: Deus, me dá sabedoria, Pai. Como é que é possível? Eu tô aqui nessa vida. Eu trabalhava como TVDE naquela altura. Todo dia eu falava: me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E a gente já leu Provérbios falando: peça a Deus porque Ele dá. Então, peça primeiro a Deus, não só a sabedoria. Pai, me coloca a sabedoria como uma coisa importante. Ô irmão, pedir a Deus não é você ficar aí nessas doideiras, é simples agora. Para aí agora e fala assim: Deus, eu quero a sabedoria. Coloca a sabedoria como uma coisa importante no meu coração. Eu preciso disso. Isso vai mudar minha vida. E aí, se você quer algo mais, eu até oro para você. Pai, eu declaro em nome de Jesus que a pessoa que orou pedindo sabedoria, pedindo para que seja importante no coração dela, hoje ainda, Pai, ela vai receber um sinal. Hoje ainda a sabedoria vai manifestar na vida dela. E ela vai entender que a oração dela foi respondida. Top, bora para frente. Para ter sabedoria, preciso primeiro pagar o seu preço. Presta atenção. Sabedoria tem que pagar o... Qual foi o preço que Salomão pagou? 1.000 cabeças de boi. 1.000 cabeças de boi e um coração que desejava sabedoria. Imagina, cara, Deus chegar para você e falar assim: pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Em vez de pedir dinheiro, em vez de pedir casa, em vez de pedir helicóptero, em vez de pedir as coisas, ele pediu algo invisível. Ele pediu uma conexão com Deus vivo, que era conhecimento, entendimento e discernimento. O coração de Salomão desejava sabedoria. Então, para receber sabedoria, tem que pagar o preço. Qual o preço? Seu coração tem que desejar ela. Mas o que, Thales? Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ele não fala sabedoria. Presta atenção. Para conseguir sabedoria, tem um preço. Você tem que pagar esse preço. O primeiro preço é que você tem que desejar ela com toda a sua força. E o segundo preço, você tem que gastar dinheiro, recurso, tempo, energia para conseguir compreensão. Como assim? O preço da sabedoria é elevar sua compreensão.
Para elevar sua compreensão, tem que crescer seu entendimento. Para crescer seu entendimento, você tem que conseguir conhecimento e desenvolver habilidade. Então, use o seu dinheiro para desenvolver habilidades e entendimento em áreas específicas. Se você fizer isso, orando a Deus com a sabedoria em primeiro lugar na sua vida e pagando esse preço, você vai conseguir ela. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Ame a sabedoria, ela se tornará importante. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. Eu dei uma aula ontem falando de consciência. Quando você vai falar de consciência, você enxerga que tem um personagem dentro de você. Quando você vai falar de consciência do poder de Deus dentro de você, você sabe que você já é importante aqui dentro. Então tem uma luz que ela quer brilhar. E para essa luz brilhar mais rápido, você precisa de sabedoria. Se a sabedoria vem, se une com essa luz, significa o seu poder conectado com o poder de Deus. Esse poder sobe até em cima de uma casa e todos os homens vão olhar. Jesus falou isso, quem acende a luz coloca debaixo da mesa. A gente coloca no ponto mais elevado da casa. Como que eu faço para subir a luz da parte de baixo para a parte mais elevada da casa? Sabedoria. Ama a sabedoria, deseja ela com toda a sua força. Ela vai te subir e ela vai clarear sua luz para outros homens. Ela vai ser como um enfeite. Olha que interessante que ele fala. Ela vai ser como um colar no seu pescoço, como uma coroa na sua cabeça. Escute, meu filho, aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhar o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Sabedoria não é um momento, cara. Não é algo que vai ficar na sua cabeça aqui e você vai transbordar isso. Vamos lá. Sabedoria é uma pessoa, uma conexão. Sabedoria é tipo assim, você tem o celular aqui, um celular sozinho não me dá dinheiro. Mas um celular com internet eu dou conta de um perfil do Instagram fazer mais de 200 mil euros. Como que eu faço isso? Porque tem uma coisa no meu celular. Tem uma coisa que eu pago chamado Wi-Fi, internet. Esse celular sem internet talvez me dê aqui 1.000 euros. Eu vendo ele, eu compro outro, sai vendendo por aí. Mas se os outros celulares também não tiver internet, vai ser mais difícil de eu prosperar. Então, o que faz realmente a máquina telemóvel ser tão poderosa é o Wi-Fi, é a internet. Então, você tem uma máquina poderosa e um poder muito forte dentro de você chamado consciência, centelha divina. Só que se você não tiver o Wi-Fi ligado, você não tem sabedoria. E se você não tem o Wi-Fi ligado, esse poder está oculto debaixo de uma mesa. E se esse poder está oculto debaixo de uma mesa, você está andando como um tolo. E se você está andando como um tolo, você não dá fruto. E se você não dá fruto, você não tem resultado. Se você não tem resultado, ninguém quer viver a sua vida. E se ninguém quer viver a sua vida, você não consegue incentivar ninguém a servir Jesus. E se ninguém vai servir Jesus através de você, você se torna a árvore que está em mim, não dá fruto, eu corto e lanço fora. Eu lanço no fogo. E o que está em mim dá fruto, quer dizer que ele ouviu a sabedoria, ele colocou a sabedoria como uma coisa importante. A luz que está dentro dele se conecta no Wi-Fi, ela conectou no Wi-Fi, o poder de Deus está conectado com o poder dos homens. Você vai começar a andar e viver coisas extraordinárias, dia após dia, porque a sabedoria é um caminho. E esse caminho de sabedoria te faz viver da maneira certa. Como que é viver da maneira certa? Não é sobre dinheiro, é sobre você entender quem é sua esposa, sobre você entender que na sua casa, o seu casamento é a coisa mais importante, é sobre você entender que a única coisa que é mais importante do que a sua esposa é você mesmo,
é o amor a si mesmo. E aí você entender que se você se amar de verdade, você vai amar a Deus e colocar Jesus na frente da sua esposa, depois a sua esposa na frente dos seus filhos, depois os seus filhos e a sua esposa na frente da família dos que creem, depois a família dos que creem, os seus filhos e a sua esposa na frente das demais pessoas. E a sabedoria vai te fazer andar por esse caminho e você vai ter uma casa forte. A única forma de você glorificar a Deus de verdade é você tendo uma casa estruturada na presença dele. Thales, então se eu não tiver uma esposa, se eu não tiver um marido, eu não sirvo para Deus? Você serve, você pode ser como Paulo, como um eunuco do reino. Mas tirando os caras que tem o chamado, que Paulo fala assim, só faz isso se você tiver o chamado. Se você tiver o chamado para ser o eunuco do reino, aí tudo bem. O eunuco é o cara que foi cortado a genitália dele. E aí ele está vivendo só para aquilo ali. Então, se você tem esse poder, essa capacidade, se entrega totalmente ao Senhor e faz como Jesus, como Paulo, como esses homens. Mas eu já te digo, poucos são os homens que têm esse poder, pouquíssimos. E se você tem essa capacidade de fazer isso, você vai buscar sabedoria e entregar a sua vida com mais poder. Só que eu vou te ser bem sincero, é um caminho que para mim não é assim. Eu sei que tem muita gente que pensa nesse caminho. Eu pensei por muitas vezes. Mas é algo que tem que ser um chamado. Tem que ser uma chama que arde no seu peito. E eu te aconselho a orar bastante. Porque o que a gente mais precisa hoje não são eunucos entregando a vida para o Senhor. São homens se posicionando dentro de uma casa, amando a esposa, respeitando a esposa, não traindo a esposa, não olhando para as mulheres, não vivendo pornografia. São homens amando os filhos, cuidando desses filhos, estruturando uma casa forte, mostrando para um monte de outro homem frouxo que não dá conta de sustentar um casamento, que vive olhando para a bunda de outras mulheres, que vive traindo as esposas e olhando para eles sem falar nada. Só aqui, na minha posição, falando assim, eu dou conta de fazer o que Deus quer. E aí? Porque quando você é luz e faz isso, automaticamente você está falando para os outros homens assim, você não está fazendo isso porque você não quer, porque tem como. E Deus quer isso. A gente está numa geração onde as famílias estão sendo atacadas, onde a figura masculina está sendo brutalmente atacada há mais de 50 anos através do marxismo cultural. E esses caras têm paciência, eles investem bilhões em filmes, em séries para destruir o homem. Uma das séries mais vistas, começa nas crianças, vai ver Peppa. A única pessoa que a Peppa não respeita é o pai dela. Vai ver os Simpsons, a série mais brutal dos Estados Unidos, a mais assistida. O único que é um idiota na série é o pai. Vai ver, começa a reparar as séries, começa a reparar os filmes, principalmente os infantil, como que a figura masculina está desrespeitada. Então, o que nós precisamos assustadoramente nesse momento? Homem de verdade, amando a esposa, honrando a esposa, criando os filhos, criando uma casa forte para depois anunciar lá fora. Isso é um caminho que a sabedoria vai te guiar, é automático. Tirando as pessoas que têm o chamado para ser eunuco do rei, esse é o caminho, essa é a missão. Thales, eu não sei o meu propósito, eu não sei a minha identidade. Cara, como é triste ver um monte de gente sem saber qual é o propósito, qual é a identidade. Enquanto eu tiver força, agora que minha casa está mais estruturada, agora que eu estruturei a minha esposa mais, eu ainda tenho que fazer mais coisas, mas enquanto agora eu tiver força para mim fazer isso, a minha casa estiver bem estruturada, você vai ver eu aqui todo dia, 21 horas, 22 horas, ensinando vocês a serem homem de verdade, a entender que o primeiro propósito é ser um homem, o primeiro propósito é ser uma mulher, é ser uma boa mãe para essas crianças e você ser um bom marido para sua esposa. Esse é o primeiro propósito, irmão, essa é a primeira missão. Eu não sei qual que é a minha identidade. Qual que é a sua identidade? Imagem e semelhança do rei. Você nasceu para governar. Quando Jesus te criou, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele. O que significa? Se você estiver no seu trabalho, você tem que dominar a sua área.
Ai, eu não sei a minha identidade. Sua identidade é que você governa aonde você vai. Você começa a limpar carro, você vira o melhor limpador de carro da cidade. Você começa a vender carro, você vira o melhor vendedor de carro da cidade. Você começa a limpar o chão do escritório, você é o cara que melhor limpa o chão do escritório. Você começa a sair do chão, vai mexer num computador para ficar limpando, imprimindo arquivo. Você é o melhor do escritório que faz isso. Você nasceu para governar, essa é a sua identidade. Governador, você governa em tudo que você fizer. Qual que é a minha missão? Estruturar uma casa que os outros olham para essa casa e... Nossa, que homem! Nossa, como ele ama a esposa dele. Olhar para uma casa, que as pessoas olham para sua casa e falam: nossa, eu quero ter uma família igual a dele. E aí é natural, a sabedoria vai te fazer ser honrado. As pessoas vão olhar para você e vão querer ser igual a você. O que é isso, Thales? Todo aquele que está em mim dá fruta, é natural. Você nem tem que esforçar para fazer isso, você só tem que ouvir Jesus e seguir o que ele manda. É natural, isso aí vai acontecer. E o Pai poda para que dê mais fruta. Ele vem te fazendo crescer. Ele arranca você desse trabalho que você está limpando o chão. Começa a pôr você para vender um carro, vender um produto. Daqui a pouco você parou de vender o produto. Você começa a montar uma empresa. Daqui a pouco aquela empresa está contratando um monte de gente. Daqui a pouco você está grande. É natural. Deus quer fazer isso. Por que Deus quer fazer isso? João, eu já não lembro se é o 7 ou se é o 15. Eu tenho que voltar a ler esse versículo. Ele fala assim: eu sou a oliveira verdadeira, meu pai é o lavrador. Quem está em mim dá muito fruto. Quem dá fruto, o Pai corta para que dê mais fruto. No 8 ele explica assim: nisto é glorificado o Pai, que você dê muito fruto. Ninguém vai te ouvir se você não tiver resultado. Desculpa. Se você não tiver resultado, ninguém vai te ouvir. Resultado, Thales, então eu preciso ter um carro top para pregar? Preciso então ter muito dinheiro para pregar o evangelho? Não é isso que eu estou falando, cabeção. Resultado é você ser um homem honrado. Resultado é você servir o Senhor com todo o seu coração. Resultado é que você antes usava droga, agora você não usa mais. Resultado é que eu não queria mulher, eu não queria casamento. Quantas vezes eu falei para minha esposa: ó, você tá comigo aqui, mas eu não quero saber desse negócio de casamento não, nunca vou casar. Porque eu não tinha esse resultado na minha família. Ninguém me curou, ninguém me mostrou uma casa estruturada. E aí um cara que não queria casar agora casa. Aí resultado é, você serve a Deus, você era um idiota na escola que vivia fazendo a asneira, e aí você vai para a faculdade depois de 2 meses e você tá na primeira cadeira estudando, e os outros olham para você: quem que é esse Thales? É os resultados aparecendo. Eu não tinha dinheiro, mas eu já tinha os resultados aparecendo, seus frutos. Os frutos da sua conversão. Então as pessoas querem olhar para você e ver seu resultado. O que mudou? O que Jesus mudou na sua vida? Mudou, porque antes eu fiquei 5 anos tentando ter um filho e minha mulher não podia engravidar. Aí Jesus visitou a gente, porque a gente estava buscando ele todo dia, buscando ele certinho, fazendo as coisas que ele mandava. Aí ele visitou minha esposa, aí ela teve uma filha. Foi o maior milagre que aconteceu na minha vida. Só que foi muito resultado, porque não foi só uma filha, porque depois ele me deu um outro filho, e agora eu tenho 2 filhos. Só que não parou aí, continua tendo resultado, porque a gente continua no caminho da sabedoria, obedecendo nele. E aí eu saí do CLT e montei uma empresa e agora estou prosperando em Portugal. E aí não ficou só nisso, porque eu não fiquei só em 2 filhos. Deus me fez um homem de verdade para honrar minha esposa e amar ela. E agora nós estamos indo para o 3º filho, porque ela confia em mim e ela sabe que quando ela estiver grávida, ela pode confiar em mim, ela pode honrar, ela pode seguir, ela pode ter mais filhos, porque eu vou dar meu sangue para cuidar daquelas crianças. E aí ela confia em mim, eu sou um homem honrado, os frutos vão aparecendo, os outros vão olhando, mano. Quem que é esse cara? Ontem mesmo uma pessoa ligou para minha esposa: nossa, eu até acho que vocês vendem droga, vocês só podem estar traficando, porque a vida que vocês têm em Portugal, eu estou aqui em tal lugar e não consigo viver. É lógico, irmão, a gente está obedecendo Deus e seguindo o que Ele manda e buscando a sabedoria. Eu entendi que a sabedoria era a coisa mais importante, que é o que Salomão falou aqui. Eu comecei a seguir ela e ela vai me dar muito mais. Hoje eu estou aqui com um monte de carro, amanhã você vai me ver com um monte de helicóptero, depois da manhã você vai me ver com um monte de avião, e eu vou rodar essa Europa toda, eu vou pro Brasil no meu jato particular, e você vai ser testemunha disso. Por quê, Thales? Porque os meus resultados vai crescendo, 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 e enquanto eu der conta, o Pai vai podando para que eu dê mais fruto. É natural, é isso que Deus quer fazer na sua vida. A sabedoria faz exatamente isso com você. Lembre-se daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde bem. Não vá onde vão os maus. Não siga os exemplos deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele. Passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má.
eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Presta atenção. Mais uma vez Salomão falando dos tolos. Tem outra versão que fala tolo. Tem outra versão que fala ímpio. O homem mau. Mais uma vez ele falando. Pera aí, busca a sabedoria. Põe a sabedoria no lugar importante. Guarda as coisas que eu estou te falando. E aí ele começa. Afasta do mal. Sai de perto dessas pessoas ruins. As pessoas ruins não conseguem dormir sem fazer o mal. As pessoas ruins, a maldade e a violência é a comida e a bebida dela. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Lembra que eu acabei de explicar? Os seus resultados vão crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais, e essa luz vai aumentando e as pessoas vão olhando. Como que eu faço para mim aumentar os meus resultados cada vez mais e prosperar cada vez mais e ficar cada vez mais rico e ter uma casa cada vez mais poderosa, minha família cada vez com mais filhos? Como que eu faço isso? Afasta desse monte de gente idiota que você tá andando com ela. Afasta desse monte de gente tola que você tá andando com eles. Para de andar com esse homem perverso. Para de escutar essas asneiras. Sai do Instagram, porque Salomão fala assim, escute o sábio. Escutar o sábio é para de ouvir os tolos. O seu Instagram, a maioria das coisas que tem lá é pessoa mostrando tolice. Gente que não dá conta de sustentar um casamento e você tá olhando pra vida dele. Nossa, eu quero ser igual ele. Só que na frente do Instagram, aquela imagem ali é muito boa. Mas vai na casa dessa pessoa ver quem que ele é de verdade. Vai lá andar e ver como que é a família dele. Ele não respeita a mulher, mano. Ele vive atrás de pornografia, vive atrás de coisa errada. Não respeita a família, não respeita Deus. Sai de perto dessa gente. Como eu faço para mim prosperar? Sai de perto das pessoas erradas. Ontem eu dei uma live sobre perdão e tirar peso. Tira os pesos que estão nas suas costas. Assiste a live de ontem. Tira esse monte de peso. Mano, tá com essas pessoas é tipo assim, Deus fez você uma Ferrari. A Ferrari, primeiro ponto, ela não pode usar o mesmo combustível desse carro aqui. O combustível da Ferrari é diferente. Então o combustível fala do que entra na boca. Você tem que se alimentar diferente. A sua alimentação tem que ser diferente desses caras. Daniel na Babilônia, ele fala, eu não vou sentar na mesa com esses caras, nós vamos comer uma alimentação diferente. Ele ficou o cara mais sábio, mais poderoso da época dele. Porque o que entra na sua boca, você tem que vigiar. A Ferrari precisa ser alimentada com combustível certo. Essa Ferrari é você. Imagina a Ferrari cheia de fusca amarrado nela. Amigo, quando que essa Ferrari vai alcançar 300 km? A Ferrari consegue ir de 0 a 300 em talvez 10 minutos numa pista boa. Quando é que você vai fazer 300 km? Nunca! Tem um monte de Fusca que só anda a 30 km por hora. Fincado nessa Ferrari, você nunca vai fazer 300 km por hora. Você nunca vai chegar em 300 mil euros em Portugal. Nunca vai chegar. Porque em vez de você fincar agora e olhar assim, não, tem um sábio ali, esse cara tá falando que faz 300 mil com um Instagram e tem alguma coisa que eu não sei. Eu vou lançar aqui, vou fincar minha Ferrari na Ferrari dele, que tá 300. Em vez de você fincar esse gancho em alguém que tá acelerando e acelerar junto com ele, não, você tá deixando um monte de idiota fincar o deles em você e vocês estão andando junto a 20 km por hora. 800 euros por mês. Tá bom. Jesus era pobre. Não, minha vida é 800 euros. Eu dou conta de viver com 800 euros. Você vai continuar numa vida miserável. Os seus frutos, irmão, vai ser muito mais difícil. Enquanto eu vou dar 1 milhão de frutos, você vai continuar dando um fruto. Daqui uns dias eu tô indo para África construir cidade lá. E você vai continuar aí mal ajudando uma igreja a se sustentar. Por que você vai fazer isso, Thales? Porque quando você ouve a sabedoria, você começa a tirar. Peraí, tem um Fusca aqui. Esse cara só reclama o dia todo. Ô mãe, eu ligo pra você só reclama. Quantas vezes eu liguei pra minha mãe, pra minha tia, pra falar com elas, pra honrar, pra estar ali, pra vencer bloqueios meus. Eu ligando, reclamando. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou ficar 4 dias sem ligar pra você. Porque quando eu ligo pra você, você reclama demais. Eu não gosto de ouvir reclamação, não. Eu te amo, tá? Me desculpa falar isso com você, mas daqui 4 dias eu volto a ligar pra você. Aí nós conversa, aí você não reclama, por favor. Quantas vezes eu falei isso com pessoas que eu amo? Quantas vezes? Porque a sabedoria, ela vai te dar pavor à reclamação.
A sabedoria, ela vai te dar pavor a pessoas que vivem querendo fazer mal para os outros. Ah, fulano é um idiota, vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma panelinha contra ele que não vai aguentar ficar nessa empresa. Mano, a sabedoria te dá ranço disso aí, você vai ter ranço dessas coisas. A sabedoria vai te fazer arrancar essas pessoas de perto de você. Mano, tem muita coisa que você não faz na sua vida, não é porque você não quer, é porque você está preocupado com a opinião de outra pessoa que não está nem aí com sua vida. Nem é tão importante assim. Tem um monte de fusca agarrado aqui. Tá ganhando 800 euros por mês. Em vez de... Vou te dar um livro. O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele vai te ensinar a pegar os 800 euros e construir isso para você pegar essa riqueza e colocar o dinheiro para trabalhar para você. É o que eu faço até hoje. E aí, em vez de você ouvir isso e seguir isso, não. Fulano tá olhando para mim. Eu vou comprar um relógio de marca. Eu vou comprar uma roupa de marca. Você tem que se lascar primeiro, irmão. O caminho da sabedoria, o caminho da riqueza é assim, ó. Você desce se lascando, se lascando, se lascando. Aí você começa a subir um pouquinho, desce mais um pouquinho, se lascando, até começar a vir fruto. Eu acordava 2 horas, eu acordava 6 horas da manhã, dormia 2 horas da manhã para trabalhar, irmão. Pedindo sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me ajuda a sair daqui. E aí eu parei, não, continuei na rotina. Hoje eu tô na mesma rotina, me lascando aqui, ó. Só que eu parei de trabalhar com o braço, comecei a trabalhar com a cabeça. E dentro dessas muitas horas que eu faço, eu tô aumentando a minha sabedoria, transbordando para você. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame elas. Elas darão vida longa, saúde a quem entender. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentira, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda a confiança e não abaixe a cabeça. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie um só passo do caminho certo. Aqui, novamente, igual no capítulo 3, ele vai falar consequências da sabedoria. Qual que são as consequências da sabedoria? A primeira coisa, saúde. Elas darão vida longa e saúde. Mano, um cara que é sábio, ele entende que ele é a Ferrari, lembra? A Ferrari não bebe qualquer coisa, não é qualquer gasolina que tá lá. Então, você não vai comer qualquer coisinha. O cara que é sábio, a sabedoria vai mudar primeiro a sua alimentação. Porque você vai entender que a alimentação não é comida. A comida você vai, isso aqui é comida, é só um chocolate, é só uma Coca-Cola. Não é só uma Coca-Cola, aquilo ali é vida. Como assim? Eu te aconselho a fazer jejuns. Faça uma semana só almoçando. E aí quando você fizer uma semana só almoçando, pode ser 5 dias só. Faz 5 ou 3 dias, vamos por 3 dias. Durante 3 dias você só vai almoçar. E aí quando você for almoçar, você não vai sentar na mesa e comer comida, não. Você vai sentar na mesa e ficar olhando para ela. E aí você vai entender, cara, se eu não comer, eu morro. Olha a minha cabeça como é que tá doendo. Olha como que tá terrível aqui o meu corpo. Se eu não comer, eu morro, eu tô morrendo aqui. No 4º dia você faz um jejum, vai até a janta. Aí você só janta no 4º dia. Aí no 4º dia você vai sentar na frente da janta e vai falar, isso aqui não é só comida. Você vai entender que na verdade a comida é combustível, a comida é vida. E qual que é a consequência de ter sabedoria? A sua alimentação vai ser transformada. Qual que é a consequência de ter alimentação transformada? Você vai ter mais saúde. Qual a consequência de ter sabedoria? Você vai entender que esse corpo é a coisa mais importante que você tem para honrar a Deus. Paulo fala, o seu corpo é o sacrifício, é o santuário do Senhor. Como assim, tá? Jesus falou, derruba o templo em 3 dias, porque em 3 dias eu vou erguer de novo. Aí João fala assim, mas ele não estava falando do templo, ele estava falando do corpo dele. É, porque seu corpo é o templo do Senhor. Então, se a coisa mais importante que você tem é seu corpo, você tem que cuidar dele, se exercitar. Todo dia de manhã eu faço uma corrida para aumentar meu cardio, eu cuido da minha alimentação, eu não bebo Coca-Cola, eu não bebo coisa errada, porque uma copo de Coca-Cola que você bebe, você demora 39 copos de água para restituir o pH que você destruiu. Eu não sei se você sabe, mas tem um bebê na barriga da minha esposa que 97% do corpo dele é água.
O seu corpo, se você for um jovem normal, mais de 80% é água. Se você for um idoso, mais de 72% é água. E aí você está bebendo qualquer água. Você está destruindo o pH do seu corpo. Qual que é a consequência da sabedoria? Você vai entender a importância desse corpo, você vai começar a cuidar dele. Quando você começar a cuidar dele, você vai ter saúde. Quando você tem saúde, você vai ter uma vida longa. E ele fala, cuidado com o que você pensa. Porque eu não sei se você sabe, mas todas as empresas nasceram na cabeça de alguém. Nasce primeiro na cabeça, depois vem o sofrimento, lembra? Sofrer, até aquilo ali virar alguma coisa. Depois que começa a rampar o YouTube, os caras queriam desligar o YouTube. Porque quem é que vai postar vídeo aqui? Tem os vídeos deles falando. Hoje é a empresa mais poderosa. Com certeza, amigo, você vai ver Bill Gates, esses caras tudo queria desistir. Esses caras tudo tiveram que sofrer muito até fazer uma coisa realmente que prospera. Então tudo nasce aonde? Na cabeça. Se a sua cabeça está escrito um personagem que foi criado no passado, eu nunca vou dar certo na vida. Alguém falou para você, você acreditou nisso? Não, aqui nós nunca ganhamos 1 milhão. Não tem como ganhar 1 milhão nessa cidade. Alguém falou para você ganhar 1 milhão tem que roubar. Pra você fazer aqui isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que roubar. Quem é rico riqueza é do diabo. Prosperidade é do capeta. Não sei o que. Você acreditou nessas coisas, você está criando no seu pensamento. Ele está falando, cuidado com o que você anda pensando. Por quê? A sua vida é dirigida pelos pensamentos. Só isso aqui dá uma aula de 10 horas. Porque o pensamento cria emoção, a emoção que se manifesta através de ações, as ações sempre tem uma emoção por trás dela. Se você está criando ações com emoções positivas, você vai prosperar. Se você está criando ações com emoções baixas, sua frequência vai só baixar, você nunca vai crescer mesmo. Ele fala, nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas, natural, sabedoria, a consequência é essa. Você começa a mudar as coisas que saem da sua boca. Olhe firme para frente, com toda a confiança, e não abaixe a cabeça envergonhado. Você traça um plano, ele fala assim, pense bem no que você vai fazer. Tem um plano, você tem um plano, amigo? Você tem um plano? Nossa, você nem um plano tem, cara. Você não tem um plano para sair desse trabalho. Você não tem um plano para prosperar. Se você não dá conta de fazer um plano, vai no meu Instagram agora, Thales Rodrigues. Nós vamos construir plano lá, eu vou ensinar vocês a fazer plano. O meu Instagram eu falo só da parte financeira, só da parte de digital, só da parte de dinheiro. Lá é o lugar que eu vou falar e ensinar isso. E aí ele fala assim, tem um plano, pense bem no que você vai fazer, elabore os planos. E ele fala, todos eles vão dar certo se você fizer isso. Porque você está buscando a sabedoria, você está conectado no Wi-Fi chamado Deus vivo, o Espírito Santo. Você está planeando, ele vai vir interferir nos seus planos. Provérbios 2:1 falou isso. No 3 também, que a sabedoria vai te guiar. Porque quando você fizer os planos, a sabedoria vai te guiar. Mas se você não para pensar no que você está fazendo e fazer um plano, como que a sabedoria vai te guiar? Qual que é o sinal que a sabedoria está me guiando? Tem um plano, tem um caminho. Mesmo que você não colocou no papel, tem um plano na sua cabeça. Pense bem no que você vai fazer. Não está no papel, mas está na cabeça, está no coração. Tem uma direção, a sabedoria está guiando. Qual que é o sinal que eu tenho a sabedoria, que ela está vivendo em mim? Evite o mau caminho sempre. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Você não para ficar olhando para trás. Você não para o passado. Você tira esse peso de você. Você não desvia. Você tem um caminho, tem uma direção. Vem alguém aqui para chamar sua atenção. Você é um idiota. Vem alguém para dar um tapa numa cara. Jesus falou isso. Ou se você está num caminho, alguém fala que você assim, caminha um covo daqui comigo. Ele fala, caminha 2 com ele. Mostra para ele que você está no governo, é você que governa. Quando você caminhar, volta para o seu caminho, vai seguir sua vida. Não deixa ninguém desviar você. Se alguém te dá um tapa, não guarda remorso, não. Não fica com raivinha, não. Na hora já resolve. Dá outra, fala, nós estamos com problema, então bate aqui do outro lado de uma vez. Vamos deixar isso aqui resolvido agora. Já resolve as coisas na hora, não deixa as pessoas desviar seu caminho. Esse é o maior sinal que você tem sabedoria. E é isso por hoje, gente. Vamos ali, hoje nós vamos correr na praia, dar um mergulho na água geladinha. E tamo junto, é nóis. Um abraço aí para você. Amanhã tem Provérbios 4 e hoje à noite tem Ascensão da Consciência. Tamo junto.